a jornada alquímica e quântica da alma. Se imaginarmos que a alma seria a centelha divina, a luz interior, força, amor, entre os diversos nomes já dados a ela, envolvida por um invólucro de natureza mental, teríamos como um ovo, a gema que seria a essência espiritual, envolto pela clara que seria o corpo ou grade mental. Como esta descrita na Gênese bíblica, fomos criados pelo amor e pela mente do Espírito de Deus. Criados puros, essência, energia e força primária ou amor, e simples, na natureza mental. Logo, a chamada consciência seria a transparência desta luz interior. Como no princípio, nosso corpo mental espiritual era desprovido de falsos pensamentos ou ideias, podemos entender que, ao comermos o fruto da árvore do conhecimento, que só pode ser de origem mental, do que seria mal ou ilusório, passamos a sujar nossas vestes mentais e espirituais. Assim sendo, com esta impregnação ilusória que estruturou o chamado ego, se entendermos o lado negativo das formas pensamentos, nos tornamos inaptos a permanecer no chamado paraíso, visto que neste reino da perfeição, tal ser iludido e cheio de pensamentos equivocados perde a sua pureza mental, logo se desconecta da fonte criadora por mera afinidade. Assim foi convidado a expurgar os efeitos deste fruto proibido nas esferas do mundo material e densificado, começando um processo de experimentação de sua atmosfera mental de natureza iludida e egoísta, devido à aquisição ou absorção de conceitos maliciosos ou dissonantes com a própria natureza do universo de perfeição e harmonia, estruturado e manifestado por Deus, ou do princípio inteligente como alguns preferem chamar nos meios científicos. Como o Espírito de Deus é a consciência mais limpa e o manancial abundante do mais puro amor, podemos ver que, nós por mero descuido, ou como preferem dizer, pela sugestão da serpente, Lúcifer ou da tentação, passamos a vivenciar no palco terrestre uma espécie de expiação de nossa atmosfera mental, onde o nível de consciência foi drasticamente rebaixado, e passamos a plasmar na condição de co-criadores o fruto das nossas próprias criações ou formas pensamentos que constituem nossa atmosfera mental. Por esta visão relativamente simples, podemos entender que somos em essência seres puros, mergulhados em mundos densos inferiores devido à nossa aquisição ou absorção de ideias equivocadas, onde nossa grade mental foi manchada, ou como diz a Bíblia, as vestes sujas. Somos convidados a exilar para a Terra ou em mundos e dimensões específicas, para nos servir de morada e plano de experimentação desta atmosfera mental iludida. Vemos o termo que existem várias moradas na casa de meu Pai. Dito por Jesus, passa a fazer todo o sentido. As cristalizações mentais de natureza desarmônica geram pensamentos e emoções de igual teor vibratório e, portanto, são as responsáveis pela distorção de nossa luz ou força essencial, tal qual um projetor de filme que tem sua luz precedendo a película onde contém a imagem pré-gravada, que seria a mente. Logo o sentimento que provém de nosso interior seria sempre de natureza harmônica, mas ao passar pelo corpo mental, tal distorção gera as chamadas vibrações negativas ou de baixas frequências, vibrações estas que distorcem o campo energético ou vibracional, que se perde quanticamente ao infinito como sabemos. Por isto dizemos que o pensamento cria e plasma as formas no exterior, e complemento dizendo que plasma formas inclusive nos corpos sutis do chamado perispírito e este por sua vez por indução altera até mesmo o estado do próprio corpo físico ou veículo biológico. Dentro desta linha de raciocínio, podemos entender que o inverso também seria possível, pois estamos mergulhados dentro de um universo maior e existindo e interagindo com outros universos individuais, uma coexistindo juntamente com o outro e se interrelacionando um com o outro e em modo de via de mão dupla, se afetando mutuamente energética e vibracionalmente, seja no aspecto harmonizador, seja no aspecto desarmonizador ou negativo. Entendam, portanto, o real significado do chamado pecado ou do próprio sentido que damos ao mal ou às emoções desarmonizadoras, que são oriundas de uma fonte de luz pura, mas que devido a uma mente iludida, ganham status de real. Logo, tanto o pecado,
como o mal e suas criações são em princípio criações mentais ilusórias e, portanto, diante da natureza harmônica do universo seriam irrealidades na visão de Deus. Quando passamos por este processo de alquimia espiritual pela experimentação de nossa própria atmosfera mental, vamos descristianizando as criações ilusórias e clareando nosso corpo mental, o que reflete naturalmente no aumento do nível de consciência, lucidez, e consequentemente na liberação mais imaculada da nossa pureza ou energia divina que jaz no interior de cada ser. Nós somos em essência, espíritos divinos, mergulhados num sono entorpecedor, e ao mesmo tempo aprisionador, onde vemos no tal ego o muro mental onde está edificada esta malha de cristalizações ou tijolos que impedem a nossa manifestação de nossa natureza divina. Para concluir e fundamentar esta minha visão, vemos no Apocalipse, os espíritos salvos se apresentarem na frente do Cordeiro com as vestes limpas, ou seja, com a clareza e pureza de pensamentos, e daí podemos entender o que significa a palavra salvação, que é simplesmente a salvação de nós mesmos e do nosso egoísmo, que é sinônimo à manifestação equivocada do que chamamos de ego. Entendam que a parábola do filho pródigo resume de certa forma todo o processo que descrevi acima, aplicada a um exemplo mais fácil para compreensão por aqueles que não detêm uma visão mais espiritualizada da doutrina do Cristo ou até de outras crenças que de certa forma tentam explicar este mesmo processo de depuração da alma ou de evolução espiritual como preferem alguns chamar. Na verdade, o termo que mais gosto de utilizar seria o despertar e a reconexão da criatura com a mente do Criador. Processo que não requer intelectualização e sim conscientização de nossa própria natureza divina e constituição primária espiritual. Conectado à mente suprema ou às esferas superiores, não importa tanto adquirir tanto conhecimento, pois da fonte divina encontraremos todo o manancial não só de conhecimento como também de força, luz e amor, que seriam sinônimos, e que estão latentes dentro de cada um de nós. Esperando que a mente vá liberar do que chamamos de coração, a verdadeira entrada para encontrarmos o paraíso dentro de nós mesmos e manifestarmos, plasmarmos ele, seu conteúdo, ao nosso redor. Esta é uma forma bem simplista que não vai contra a maioria das crenças religiosas e esta inclusive fundamentada na própria Bíblia e em tudo que Jesus tentou nos ensinar. Assim o pecado perde o seu significado punitivo bastando nossa intenção mental deixar o manancial de bons sentimentos fluir de forma mais incondicional, pois o ego é o senhor destas condições. Logo podemos estar mais conscientes que sofrer não leva ninguém para o céu e muito menos a culpa ou o castigo, e logo, só o amor liberta e só a compreensão de nossa verdadeira essência nos reconectaria a Deus e ao seu reino absoluto de perfeição. As chamadas dimensões superiores do existir. Gratidão por ter assistido. Se gostou do vídeo, dê um like, compartilhe e subscreva o canal para receber notificações acerca de novos vídeos. Namastê.